Boa noite, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós temos palestra todos os dias. A gente tem no mural lá todos os dias os horários. A nossa única recomendação é, para quem não conhece o nosso trabalho de sexta-feira, é um trabalho para dependência química e familiares. Então, nós temos um grupo de apoio, tem palestra, tem passe. E quem quiser, né, estar na sexta-feira, é só chegar. 8 horas a gente começa o trabalho, tá bem? E também a nossa viagem, que a gente vai ter uma viagem dia 10 de outubro. A gente sai daqui dia 9. E a gente queria convidá-los para Sacramento e Araxá. Tá? Quem quiser, vem falar com a gente depois. A gente tem todo o cronograma, apesar que a gente tem também nas portas, né, lá fora. É uma viagem belíssima. A gente vai lá conhecer quem não conhece o Tadeu, né, e passear um pouquinho lá em Araxá e Sacramento. Nós agradecemos também as pessoas que estão nos ajudando na cesta básica. Nós estamos com muita dificuldade, né? Aliás, né, nós estamos passando, todos nossos irmãos aqui do mundo estão passando necessidade, mas a gente está precisando de arroz, óleo, feijão e café. Quem puder trazer um item, né, que já está ajudando a gente. Então, a gente agradece, tá bem? Então, é só isso. Da viagem, mais nada. Então, nós vamos agora, queridos, unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E vamos buscar esse nosso Pai de amor, Senhor da vida, agradecendo pela oportunidade deste dia, por estarmos aqui, Senhor, nessa casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Quando aqui adentramos, amigos amados já estão ao nosso lado, nos socorrendo nas nossas necessidades, nos ajudando. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos. As tuas bênçãos, o teu amor e a oportunidade desse aprendizado. Que possamos mais uma vez abrir a nossa mente e o nosso coração. E que possamos ouvir. Que possamos, assimilando, possamos ter nos nossos dias a lembrança de tudo o que nós ouvimos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras que vão ser ditas, para que nos ajude nas nossas reflexões, nos nossos caminhos. Nós te agradecemos, amigos queridos que estão presentes, companheiros amorosos que estão aqui nesta casa, nos ajudando mais uma vez nessa noite. E assim, queridos, com o coração feliz, feliz por estarmos juntos, feliz por estarmos nessa casa e também por estarmos aprendendo. Que Deus nos abençoe e que possamos ser muito felizes, mais uma vez, com a exposição que vai ser feita pela nossa Fernanda. Vai falar um tempo de cada um, né? Seja feliz, viu, querida? Vê onde está bem aqui para você, que eu não sou expert, aqui só Marcinho que é. Boa noite a todos. É com muita alegria que retorno a esta casa. Quero agradecer a Sandra mais um convite. Como ela me apresentou, meu nome é Fernanda. Eu trabalho numa casa espírita em Guarulhos, chamada Estudo e Meditação. Também faço palestras através da USE e da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí a Sandra me passou um tema que é o tempo de cada um. Eu vou até que horário, Sandra? Até 20 para as 9? Ok. Tá ótimo. Então, vamos lá. O tema dessa palestra de hoje, o texto, né, foi extraído do texto Momento Espírita. E o cerne dessa lição é falar sobre a tolerância. O quanto nós estamos sendo tolerantes, gente? Será que nós estamos sendo tolerantes com os nossos erros e com o erro do outro, com o próximo? E essa lição vem nos elucidar sobre isso, que muitas das vezes nós não somos tolerantes. Principalmente com o erro do outro. Porque com os nossos erros, muitas das vezes nós arrumamos diversas justificativas. Aí a gente pode refletir em cima desse texto e perguntar, bom, mas então eu tenho que ser omisso, eu não posso fazer críticas, eu não posso fazer comentários em relação ao erro alheio. Eu brinco que o espírita não faz crítica, ele faz comentários acerca do processo evolutivo de cada um. Né? Então, sim, nós podemos fazer, mas a questão está de que maneira nós estamos fazendo.
E lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, é feita a seguinte pergunta: se nós podemos revelar, se é útil revelar, o mal de outrem. E aí os espíritos nos elucidam, dizendo que se esse mal, essa imperfeição, prejudica somente uma pessoa, não há atitude, não há utilidade alguma em revelá-la. Porém, se essa imperfeição prejudica um grupo, então nós devemos atender o interesse da maioria. Ou seja, mais vale que um caia do que vários caírem. Mas a questão está de que maneira, quando nós então decidimos, por conta de um grupo, elucidar, né, ou fazer algum tipo de aconselhamento, feedback, crítica no ponto de vista da construção em relação ao outro. Para fazer esse tipo de comentário, esse tipo de indicador ao outro, nós precisamos primeiramente nos envolver da tolerância. Ou seja, se dirigir ao outro como Jesus faria. De que maneira ele corrigiria um erro alheio? De que maneira ele apontaria o defeito do outro? Será que de maneira enérgica? Será que de maneira dura? Com comentários muitas vezes vexatórios? Não, né? É claro que não. Ah, mas Jesus está muito distante. Eu ainda estou aqui num planeta de provas e expiação, sou um espírito ainda em processo evolutivo, ainda não consigo. Ok. Então faça essa pergunta para você. De que maneira eu gostaria de ser corrigido? De que maneira eu gostaria que alguém apontasse uma falha, um defeito, elucidasse alguma coisa em relação a mim? Tem gente que vai falar de maneira nenhuma. Mas nós temos que começar a trabalhar esse processo dentro de nós, sim ou não? Porque o outro nos serve de parâmetro. O outro nos serve de referência. E às vezes nós não estamos enxergando as nossas imperfeições, né, as nossas limitações. E às vezes o outro serve como um balizador para dizer, olha, esse determinado comentário que você fez não foi muito gentil, não foi muito caridoso. Quando nós referimos assim ao outro, tudo bem. Mas na grande maioria das vezes, nos colocamos num grande pedestal, né, como se fôssemos juízes e dizemos ao outro, olha aqui. Normalmente com o dedo assim, né? E quando nós apontamos um dedo, volta 3 para nós, não é assim? Então, nós, na grande maioria das vezes, apontamos o dedo, senhores da verdade, e dizemos, olha aqui, não deve ser assim. Aquilo que você falou é um absurdo, envolto numa energia, né, de paz, de amor, de luz. É assim que nós fazemos? Na grande maioria, nós fazemos assim e não percebemos. E que é muito curioso é que dentro da casa espírita, por estarmos envoltos nessa energia, já é um espaço preparado para nos receber. Quando adentramos, já nos comportamos de maneira diferente. Sorrimos de maneira diferente. Até a nossa postura é diferente, né? Tem gente que na casa espírita, até para fazer prece, parece que vai desencarnar, né? Boa noite. Para dizer que é humilde, né? Boa noite. Chega em casa, chuta o cachorro, briga com o vizinho. E a casa realmente é o nosso espaço ali. Ali é que está o nosso grande desafio, sim ou não? E ali é que nós temos que exercer ainda mais a tolerância. Porque ser tolerante com pessoas que pensam como nós, tá tranquilo, né? Pessoas que não nos criticam, que nos aplaudem, que dizem, olha, você é bacana, você é legal. É fácil, né? Aí você não está exercendo a tolerância, mas exercer tolerância com aquele que vive dentro do nosso lar, que conhece todos os nossos defeitos, aí fica mais difícil, né? Eu não gosto dessa palavra difícil, viu? Até usei de maneira equivocada, eu uso desafio. Né? Desafio, porque difícil você mandar informação, processamento cerebral, e aí gera adrenalina, seu cérebro fica mais lento e gera estresse. É provado pela neurociência que é melhor não falar essa palavra difícil. Então, vamos abolir dos nossos vocabulários. Vamos usar desafio, né? Transformação. Esse tipo de palavra faz um outro processamento cerebral. Então, é dentro do lar que nós temos que utilizar toda a nossa tolerância. É lá que nós temos todo dia falar, vai, vamos lá, mais um dia. E essa lição, ela vem nos elucidar também o seguinte. Cada um tem a sua vivência, sim ou não? As suas experiências, o seu processo evolutivo. Nós estamos aqui todos no mesmo patamar? Não. Tem gente que veio do interior,
tem gente que é da capital, tem gente que veio de determinadas culturas. Então, tudo isso forma os nossos conceitos. Então, nós temos que respeitar e tolerar o outro. Porque, às vezes, nós, numa comunicação, achamos que estamos sendo claros. Que todos estão entendendo a mensagem que nós estamos passando. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, o óbvio precisa ser dito, porque, às vezes, o outro não compreende o nosso processamento, a mensagem que nós estamos tentando passar, codificar. Quer ver um exemplo? Homens e mulheres, nós somos muito diferentes. Os homens, desde a era primitiva, caçavam, né? Então, eles desenvolveram muito foco. O homem, ele é centrado, ele faz uma coisa de cada vez. Né? Porque quando ele estava buscando a caça, se ele perdesse o foco, ou ele perdia a comida, ou ele é morto, né? Atacado. Então o homem desenvolveu isso. O homem, quando vai ao shopping, ele sabe a calça, o sapato que ele vai comprar, não é assim? Já sabe a loja, então ele já vai com o tempo certinho. Ele entra, faz a compra que ele tem que fazer, e muitas das vezes nem experimenta, não é assim? Quem já não viu o homem experimentando roupa, coloca a calça aqui, mede aqui, ó, ou coloca aqui na frente, olha assim, é esse mesmo, tá bom. E leva. O homem é assim, ele desenvolveu muito mais o foco, o raciocínio, o lado da razão do que nós, mulheres. Mas as mulheres, né, já em contrapartida, na era primitiva, nós vivíamos cuidando dos filhos, afazeres domésticos, tínhamos trabalhos manuais e ficávamos, enquanto os homens iam caçar, reunidas entre mulheres, e uma comparava o trabalho com a outra. Ali nós desenvolvemos a fala. Foi ali, gente. É. E mulher é assim, né? Nós somos como fios desencapados. Nós conseguimos falar de diversos assuntos ao mesmo tempo. E só a gente se entende, não é assim? A mulher está num grupo conversando. Muda de assunto e fala do filho, vai falar da família, que fala do trabalho, que fala disso, fala daquilo outro. E se um homem chega na conversa, ele fica assim, ó. Perdido. Ele fala, pô, ela estava falando do trabalho. Como que ela foi parar agora na amiga do interior? Quer dizer, nós fazemos esses links, esses acessos muito rápido, e o homem não. Ele não compreende isso. Nós, quando vamos ao shopping, como que nos comportamos? Podemos passar por diversas lojas, experimentar diversas roupas e não comprar nada. Mas a gente se entende? Se entende, porque a gente consegue entender o processamento cerebral uma das outras. O homem, se você vira para ele e fala assim, olha, nós vamos, eu vou sair, bem, você cuida dele ou dela, né, da criança. Ele, tá bom. Se nós não dermos exatamente aquilo que eles têm que fazer, eles não irão fazer. Se você falar, olha a criança, e quando você voltar, não adianta ficar bravo, porque ele não deu uma madeira, não deu banho, não trocou, porque você não avisou. Se você sai, tem que avisar, olha, tal hora é o banho, tal hora é a mamadeira, tal hora é isso, tal hora é trocar roupa. Porque se você não fizer isso, quando voltar, você vai falar assim, não acredito, eu pedi para você cuidar, para você olhar, e agora eu chego, a criança nem tomou banho, nem comeu. Ué, mas você pediu para olhar. Os homens processam dessa forma. Não é assim? Então, o que acontece? Nós, quando começamos a compreender que cada um processa num sistema diferente do outro, nós conseguimos ter uma relação muito melhor uns com os outros, entendermos uns aos outros, não é assim? E assim nós temos que transportar não só a relação homem-mulher, mas para o mundo. Será que aquela sua amiga, aquela sua vizinha tem a mesma vivência que você? Tem o mesmo conhecimento? É o mesmo processo evolutivo que você? Será que ela tem? Nós vivemos, como nós falamos, num planeta de provas e expiações. Cada um está num processo evolutivo. Cada um tem um conhecimento. Cada um tem a sua bagagem. E quando nós começamos realmente a entender isso, nós começamos a melhorar as nossas relações. Porque muitas das vezes nós queremos impor os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Aquilo que nós achamos ser ideal ao outro. Não é assim? Senhores da razão. E aí nós aprendemos que entre ter razão e ser feliz, o que é melhor? Ser feliz, né? Às vezes a gente vai ficar gastando saliva, perdendo tempo com coisas que não vão agregar. Quando nós começamos a entender que cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu processo,
Ah, mas então se é assim, se cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu processo, então eu vou me isolar de todo mundo que não bate com aquilo que eu penso. É assim? Se fosse assim, né, Jesus, Deus, melhor dizendo, não colocaríamos nós todos juntos. Nós temos o outro para a nossa evolução. Nós temos o outro para o nosso aprendizado. E aí vem a doutrina espírita e muda essa nossa ótica. Nós passamos a entender que os nossos filhos, por mais que nós venhamos a educá-los, passarmos a informação, pode ser que ele não responda da maneira que nós achávamos a ideal. Porque é um espírito independente, sim ou não? Tem livre-arbítrio? Tem, então ele vai ter as suas decisões. Fizemos a nossa parte de orientar. Agora, muitas das vezes nas relações, nós queremos impor a nossa vontade. E o que é pior? Nós criamos expectativas sobre o outro. Nós não podemos criar expectativas sobre o outro, porque o outro é o outro. A relação dele, o conhecimento dele é o dele. Então, muitas das vezes, até quando começamos a nos relacionar, né, a mãe avisa, porque mãe é uma coisa muito especial, né? Quando ela fala que não vai dar certo determinada relação, não dá certo. Ela tem uma conexão com o mundo espiritual fantástica. Se ela disser que não vai dar certo, não adianta insistir no bem-é. Achar que ele vai mudar depois do casamento. Então nós colocamos toda a expectativa naquele rapaz ou naquela moça, esperamos que ele seja o ideal, colocamos todas as nossas energias em cima daquela pessoa e ela não responde, muitas das vezes, da maneira que nós esperávamos. Aí aquele príncipe cantado se torna o sapo boi, né? Porque nós criamos todas as expectativas em cima do outro. E nós não devemos fazer isso. Devemos enxergar o outro como ele é, com o seu kit de qualidades e kit de defeitos. E aí dizer, bom, aceito ou não aceito. E aí quando o outro não responde à expectativa que eu gerei sobre ele, muitas das vezes nos revoltamos e acusamos o outro. Não é possível, eu te dei tanto, eu te ajudei tanto, eu fiz tanto e você não retribuiu com nada. Nós devemos pensar dessa forma? Dar esperando ter o retorno? Não. Nós temos que dar. Né? Jesus falava do amor, da contribuição. Nós temos que praticar essa contribuição, fazermos a nossa parte. Na teoria nós conseguimos entender, mas nós praticamos? Depositamos expectativas no outro? Sim, né? Depositamos aquele príncipe ou aquela princesa encantada que nós idealizamos ser o melhor no relacionamento, de repente ele separa de nós, larga, e nós colocamos todas as expectativas da nossa felicidade no outro. E aí chora, sofre, e escuta um monte de música sertaneja, e come um monte de coisa, engorda, fica ansioso e sofre. E aí vem o tempo que mostra todas as verdades, e aí entendemos que aquele outro, de repente, não era o melhor, não era o ideal para as nossas relações. Né? Passa 20 anos, encontra a criatura no shopping, sente até o joelho curvar, né? Graças a Deus, que não deu certo. Quer dizer, será que nós estamos sabendo fazer as nossas escolhas? Será que realmente nós sabemos aquilo que nós queremos? Quem já não foi em busca de um emprego, participou de um processo seletivo, ficou ali ansioso por aquela vaga, de repente foi reprovado e ficou totalmente triste, desmotivado, sem forças? Depois veio o tempo e mostra, né, que aquele não era o trabalho ideal. Ali não era aquela condição. Ou nós não estávamos, né, num processo de vibração positiva. Estávamos aí muito desmotivados, depressivos, e a pessoa do outro lado que nos entrevista não precisa ser médium para perceber isso. Nós propagamos essa energia. E o outro sente essa nossa vibração. Então, quando nós começamos a entender isso, também as nossas relações em trabalho, em amigos, lar, tudo fica muito mais tranquilo, tudo fica mais fácil de acessar. Quando a gente entende o tempo, como no tema da palestra, né, o tempo de cada um. O outro vai evoluir, nós também. Né? Porque duas coisas são fatais. Todos nós vamos desencarnar, mas todos nós vamos evoluir. Até que aqueles mais teimosos
vamos evoluir. Nós vamos sim chegar à condição de viver em mundos celestes. Uns vão mais à frente, outros vão mais atrás. Cabe-nos, através de muito amor, orientar o outro quando também é permitido. Porque também essa história de se meter na vida do outro sem que tenha permissão também não é legal. A gente gosta que alguém venha falar alguma coisa para nós que nós não perguntamos. E a gente faz isso com o outro. Silêncio. Né? Será que nós fazemos? Muitas das vezes nós fazemos, sim. Nós opinamos na vida do outro. Só que na vida, a gente tem dois caminhos. Ou a gente não faz nada, fica estagnado, espera vir um anjo do céu para nos salvar, ou nós nos movemos em ação. Para que eu tenha resultados diferentes, eu tenho que ter ações diferentes. Se eu faço do mesmo, eu vou ter o mesmo. Tem uma frase que eu achei muito interessante que eu tirei essa semana, que é assim: a gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem, até que um dia a gente muda e vê que mais nada precisa mudar. Olha que reflexão, não é assim? Quando a gente muda, a ótica não muda? Nós não começamos a ver o outro de uma outra maneira? Passamos também a nos enxergar de uma outra maneira. Passamos a nos conhecer e entender quais são os nossos limites. E aí nós começamos a decodificar. Bom, até ali eu vou mais, dali para frente eu vou me estressar, então por enquanto eu não vou. E aí tudo começa a melhorar. E nós, muitas das vezes, terceirizamos. Né? Ou justificamos. Eu sou assim porque eu estou estressado. Eu falei assim porque eu estou passando por problema financeiro. Eu agi assim por conta de fulano. Eu agi assim por causa da minha sogra. Eu agi assim por causa do meu marido. Você não sabe o que é o meu marido. Você não sabe o que é a minha esposa. E aí nós estamos terceirizando o nosso comportamento, as nossas ações no outro. E quando nós fazemos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Dando a nossa caneta na mão do outro para que ele escreva a nossa história. O outro pega a caneta e escreve a nossa história. Ele determina os nossos caminhos. Nós nos importamos muito com o que os outros pensam sobre nós. E também deixamos com que os outros interfiram de uma maneira muito sistemática na nossa vida. Se alguém me responde com agressão, eu vou devolver na mesma moeda? Quando eu devolvo, eu estou deixando com que o outro determine a minha ação. Se o outro agiu de uma maneira falsa, se o outro agiu de uma maneira ingrata e eu devolvo na mesma moeda, mais uma vez eu estou dando a caneta na mão do outro para que o outro decida as minhas ações. A partir do momento que eu pego a caneta na minha mão, eu escrevo a minha história e eu tomo as minhas ações, as coisas mudam. Porque eu não vou responder para o outro por conta de deixar com que ele interfira. Ele vai ter atitude, ele vai ter a ação dele. E eu vou esperar essa ação e ter a minha atitude. Da maneira que eu penso. Não vou deixar com que o outro interfira nisso. E nós somos muito também fantásticos em desculpar as nossas ações. Quando nós erramos, nós, como nós falamos, nós justificamos, dizemos que é por causa do outro e tudo mais. E quando o outro erra? Nós colocamos na posição de juízes, de conhecedores. Mas como que ele pôde agir assim? Como que ele pôde falar dessa forma comigo? Como que ele pôde fazer assim, assado? Eu não acredito, depois de tudo, a relação, nós somos tão amigos, tivemos tanta cumplicidade, como que agiu assim? Como que ele teve essa atitude comigo? Mais uma vez, nós estamos agindo dessa maneira, julgando as atitudes do outro, quando nós temos que compreender a questão do seu processo evolutivo e sabemos nos relacionar. Uma outra frase muito interessante que nós tiramos é assim: como erguer as mãos em súplicas a Deus se elas ainda estão cheias de pedras acusadoras? Como que nós vamos pedir a Deus as súplicas se nós ainda acusamos? E essa lição me fez lembrar muito a passagem da mulher adúltera. Quando ela cometeu um chamado erro, um equívoco, por falta de conhecimento, de evolução, de entendimento naquele momento, todos a acusavam,
E Jesus, que era o único que tinha autoridade moral para então julgá-la, não só a perdoa, como também a absolve, dizendo: vá e não peques mais. Se Jesus teve essa atitude, por que nós devemos julgar a atitude do outro? Porque nós devemos ter um comportamento de julgar as ações do outro. É uma reflexão para todos nós. Temos que ser mais claros nas nossas comunicações e entender que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu aprendizado. E cada um de nós dar o nosso melhor. Essa nossa encarnação é a nossa melhor versão. Nós já fomos piores. Essa é a nossa melhor versão. Mas isso também não é desculpa para nos acomodarmos. Dizendo: não, essa é a minha melhor versão, eu já estou Master, Power, Plus, eu não preciso evoluir. É assim? Não, nós temos ainda muito a seguir, muito a evoluir. Mas também não devemos ficar nos culpando, nos achando os piores. Não. Nós devemos ter um olhar mais analítico da coisa. Bom, eu errei, eu tive essa ação, vou remodelá-la. De que maneira posso fazer diferente? Diante dessa situação, desse desafio, como posso agir diferente? Bom, eu tenho isso aqui para hoje. Como que eu vou trabalhar com isso, com as ferramentas, com o conhecimento que eu tenho? E assim, nós vamos conseguindo cada vez mais diminuir os nossos erros, né? Acertarmos cada vez mais e nos relacionarmos de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, né? Então, que Jesus possa envolver a todos vocês em muito amor e muita paz. E que nos corações de todos nós, no dia de hoje, possa ser envolvido em tolerância. Uma boa noite a todos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação em cima do que foi falado? Todo mundo sabe tudo, né? É mais sim. Eu tenho uma colocação. Legal. Do meu amigo Lourenço. Veio da internet? É. Ah, legal. Fernanda, boa noite. Abraço a todos os presentes. É o Lourenço, todo mundo conhece. Está lá em São Luís, Maranhão. Opa. A grande maioria das pessoas julgam que o seu tempo é o seu destino, o que não podemos questionar. Mas se a vida é feita de escolhas, como podemos culpar o destino? Acredito que as pessoas têm seu tempo na hora certa. Estarão preparadas e saberão o que é certo. E estarão no caminho certo, harmonizando-se com o tempo Senhor da razão. Você concorda? Sim. Ele já, né? Ele só veio, na realidade, ele veio fazer uma pergunta, né? Qual o nome dele? Lourenço? Lourenço, você veio complementar minha palestra, eu te agradeço. Realmente é isso mesmo. Nós temos que realmente compreender, entender o tempo de cada um ao seu modo, com o seu entendimento, o seu conhecimento. É isso mesmo. Tudo bem, gente? Então tá bom. Obrigada, viu, Fê? A Fernanda vai ficar mais um pouquinho aí, tá? Qualquer coisa, ela responde. Mais sardinha pra você, amor. Antes de a gente começar nossas vibrações, eu queria fazer um convite para vocês. Dia 23 de maio, às 16 horas, nós vamos fazer um chá, né, de lançamento do livro do Mirabelli. É um livro que foi todo feito aqui pela Casa do Caminho, né? O nosso querido Márcio está aqui, foi invenção dele. E Mirabelli, que quem não conhece, ele vai contar a história. É belíssima a história desse companheiro. Então, ele tinha todas as mediunidades, né, Marcinho? E ele vai falar sobre o que é o livro. E esse livro, ele está vendo aqui na casa, porque como foi feito pela nossa editora, que nós abrimos uma editora para lançar o livro, vai ter outros também, ela vai reverter tudo para a nossa obra social. Então, quem quiser, por favor, dia 23, venham para conhecer essa história. Ele não vai contar o livro, não. Ele vai contar quem é o Mirabelli. Tá? E depois vocês adquirem o livro, que vai ser bom para estudo. Todo mundo que gosta de estudar, gosta de aprender, esse livro é muito importante para ter na nossa biblioteca. Tá bem, gente? Um livro de cabeceira. O nome meu está sendo. Então é isso, queridos. Dia 23 de maio, 16 horas, sábado.
Então, eu queria mais uma vez pedindo para que nós possamos fechar os nossos olhos, nos recolhendo, ficando bem tranquilos em nossas cadeiras, bem relaxados, sentindo todo esse ambiente de amor, todo esse ambiente onde amigos amorosos estão a postos, já nos envolvendo com todo esse carinho. Nós podemos fazer nosso exercício de inspirar e expirar, para que nosso coração fique tranquilo, sereno, e dele possa brotar energias, fluidos, que possam ser levadas nesse instante onde houver maior necessidade. Então, queridos, pensando em Jesus, esse irmão amado, que nos deu todo o exemplo, todo o caminho, que nós possamos caminhar juntos nesse instante, sentindo a presença amorosa de Jesus, caminhando pelas ruas, levando consolo, conforto a todos aqueles que se encontram desamparados, desempregados, passando fome, passando frio. Que nós possamos envolvê-los com muito carinho nesse instante, pedindo a Jesus que esses amigos amorosos que estão junto possa levar a esses companheiros o conforto, a esperança. Vibremos por todos esses companheiros. Nós vamos mentalizando agora um grande hospital, um irmão enfermo no seu leito, que possamos levar a cada um desses companheiros que estão em seus leitos de dor a nossa vibração amorosa, e que o médico maior Jesus derrame sobre eles o tratamento, a ajuda, para que eles possam se sentir melhor. Mas não só no corpo, mas também no espírito, sentindo a presença amorosa desse amigo. Vamos vibrar por nossas crianças, por todas elas, pelas que estão nos seus palácios, nas suas casas, por aquelas que estão nas ruas, se prostituindo, se drogando, pelas crianças nos orfanatos, por todas essas alminhas que renasceram para terem uma nova oportunidade. Que as bênçãos de Maria, nossa mãe, recaiam nos seus coraçõezinhos, ajudando-os para que eles completem essa caminhada com muito amor. E nós vamos vibrar nesse instante, queridos, pelo nosso querido e amado planeta Terra. Como nós fizemos a comemoração do Dia das Mães no domingo, nós comemoramos todos os dias essa grande Mãe Terra que nos abraça, que nos agasalha, que nos traz o conforto, nos traz a oportunidade. Vibremos por esse lindo planeta, para que ele seja envolto em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. E que essa harmonia chegue aos povos que estão em guerra, que essa ajuda chegue àqueles companheirinhos que perderam as vidas, perderam as suas casas no Nepal. Todos esses companheiros sejam abraçados nesse instante por todos esses amigos que estão lá presentes. E nós voltando aqui na nossa sala, nós vamos vibrando por aquele nosso irmãozinho, companheiro, que está lá no nosso lar, tão necessitado dessa vibração, tão necessitado desse nosso amor. Que eles sejam envoltos em muita luz, em muita paz, em muita proteção. E vibremos, queridos, um pelos outros aqui presentes, para que cada um de nós, sentindo essa harmonia, possa envolver o companheiro do lado com esse amor e com essa paz. E assim, queridos, agradecidos, nós vamos nos despedindo por enquanto,
sabendo que nossos trabalhos continuam, os amigos continuam presentes, e esses irmãos amados que aqui estão, que fazem parte desse trabalho, recebam nossa gratidão e nosso carinho. E que esses jovens que vêm toda semana receber esses fluidos, possam levar com eles essa ajuda, esse amparo e toda a proteção da nossa Mãe querida. Obrigada, irmãos amados. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Obrigada, queridos, por vocês estarem aqui nessa noite. Graças a Deus.